Está no ar mais uma edição do Cybercast e hoje eu tenho a ilustre presença de duas pessoas muito queridas, duas profissionais que eu admiro imensamente e vocês não vão imaginar, uma está aqui do meu lado e a outra está diretamente de São Paulo. Nosso podcast de hoje promete muita transformação na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, se permita essa oportunidade. Então, nós temos aqui, como eu disse, uma pessoa muito querida, muito especial, Lúcia Carcerelli, ela que atua como educadora empresarial e também como instrutora de Enneagrama. Lúcia, que honra ter você aqui no Cybercast. Muito bom dia para vocês. O prazer é nosso de que a gente possa, através do comportamento humano, levar empresas a ambientes mais construtivos, mais harmoniosos e que possam entregar melhores resultados. E, como eu disse, também temos, obrigada mais uma vez, Lúcia, nosso podcast promete pegar fogo, hein? Uau! E, como eu disse, nós temos também a ilustre presença diretamente de São Paulo, da Carol Câmara, ela que também é instrutora da parte de Enneagrama, é CEO da empresa Sucesso de Inteligência Empresarial e é uma baita de uma estrategista de negócios. Carol, que está aqui na nossa tela. Que honra ter você aqui conosco. Oi, Augusta, que delícia poder estar aqui com você hoje no Cybercast. Essa animação aí já me deixa entusiasmada aqui, né, para falar desse tema que é tão importante nos dias de hoje, que é a construção da nossa inteligência emocional e da nossa saúde integral, né? Porque a inteligência emocional fala diretamente sobre o equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio esse que tantas pessoas buscam no dia a dia. Mas, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em estar aqui também, viu? Lúcia, querida, um beijo para você. Beijo, Carol. Eita, que coisa boa, minha gente. Mas, Carol, a gente quer conhecer, antes de irmos diretamente para a parte de comportamental, em que áreas a Sucesso ela abrange? Conta aí pra gente. A Sucesso, ela é uma empresa que já está atuando desde o século passado, eu digo isso, né? Porque a formação dela veio do ano de 99 e nós atuamos diretamente com empresas e pessoas visando geração de resultados. E não há como gerar resultados sem ter pessoas equilibradas à frente da construção e da liderança desses resultados. Então, cada vez mais a nossa empresa foca em desenvolver o homem para que ele, com as competências que já existem nele, formem equipes que geram resultados, empresas, sobretudo, com ambientes saudáveis. Porque gerar resultado, viu, Augusto, é relativamente fácil. Agora, gerar resultado sem destruir as pessoas, aí exige um outro olhar e um outro comportamento da empresa. E é isso que a gente faz no dia a dia, apoiando esses empresários nas suas relações. Maravilha! E por que eu escolhi essas grandes profissionais aqui? Eu sou a prova viva, porque eu fiz o curso do Enneagrama com Carol e com Lúcia. E, minha gente, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E funciona da seguinte forma: tudo que eu conheço, tudo que eu experimento e eu vejo o impacto daquilo, eu trago aqui para nós, para vocês que nos acompanham. Até porque não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Seria egoísmo da minha parte não compartilhar, não levar essa edificação aí para você que nos acompanha, até porque essa é a maior missão do Portal Cyber, levar notícias que transformam de fato as nossas vidas e você pare de ficar consumindo aquelas notícias negativas que vão deixando aí a sua vida para trás, você se afastando cada vez mais de uma vida próspera. E o Enneagrama traz justamente isso. Então, estou aqui com profissionais que eu tive a oportunidade de realmente vivenciar. E, Lúcia, quando nas primeiras aulas a gente teve acesso aos centros de inteligência que nós pertencemos geneticamente, eu fiquei impactada. A começar pelo centro de inteligência físico. Conta pra gente como é que são as pessoas que pertencem a esse centro de inteligência físico. A sua energia é contagiante, né, Carol? Vocês estão sentindo daí, minha gente? As pessoas do centro físico são aquelas pessoas que têm energia visceral, né? Elas têm por trás a emoção da raiva. E a raiva impulsiona elas na ação. Então, são pessoas do fazer. Aqui a gente tem perfis de pessoas visionárias,
sabe? Que partem para a ação, que são pessoas energizadas nos negócios, nos relacionamentos. A gente chama que são aquelas incansáveis. Incrível, incrível, Carol. Inclusive, Lúcia, uma das coisas que eu fiquei mais impactada logo na primeira aula é da existência de que geneticamente nós nascemos em um centro de inteligência emocional. E eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, para os nossos leitores, quais são esses centros, como é que é pertencer a esses centros de inteligência? O ser humano, todo ser humano, né, através de um processo genético, lá na vida intrauterina, ele se formou um centro de inteligência dominante, mas nós temos 3 centros de inteligência, de maneira que o ser humano ele pode ser mais ativo, mais emocional ou mais mental. Inclusive, quando vocês lá na aula explicaram essa parte, foi de fato que caiu a ficha de por que a gente age como a gente age, por que a gente sente como a gente sente, por que a gente pensa como a gente pensa. E a gente pode começar, então, pelo Centro de Inteligência Físico, que a galera que está aí com certeza já deve estar curioso para querer saber como assim, a que centro de inteligência eu pertenço. Então, você, participando desse podcast, vai ter a oportunidade de já ter a noção de a qual centro de inteligência você nasceu. Olha que incrível. Vamos falar, então, do Centro de Inteligência Físico, Lúcia. E a gente precisa... E, Augusta, eu queria fazer uma contribuição aqui, né, que muitos de nós somos diferentes mesmo, né? Quando a gente está na família, no trabalho, nos negócios, nós somos diferentes e a gente tende a valorizar pessoas que agem como nós e criticar aquelas pessoas que agem de forma diferente. Quando a gente tem a consciência de que a estrutura dos centros de inteligência define a nossa janela de percepção do mundo. Então, os ativos, como Lúcia falou, percebem a vida de um jeito, os emocionais de outro e os mentais de outro. Então, nós nos comportamos e agimos a partir dessa predominância. E esse já é um ponto muito importante, porque é um ponto que traz para a gente generosidade. O outro não está agindo diferente de mim para me prejudicar, porque ele só está agindo daquele jeito porque a janela de percepção do mundo dele é outra. E que bom, né, que a gente tem janelas de percepção diferentes para que a gente tenha um mundo mais plural, sobretudo nos dias de hoje, com a grande valorização da diversidade. A gente entende que o mundo é diverso e a gente precisa passar a compreender isso. Esse é um ponto importante das relações, é entender que o outro tem outra janela. Total verdade, Carol. Inclusive, a sensação foi justamente essa de, meu Deus, como eu passei a desenvolver mais empatia pelas pessoas e mudar totalmente o meu olhar de julgamento em relação a fulano ser de um jeito, fulano ser de outro. Que quando a gente não tem acesso a essas informações, a gente realmente quer julgar o outro por não ser exatamente igual a gente. E as pessoas do Centro de Inteligência Físico, por exemplo, são bem diferentes de mim, não é, Lúcia? Isso. Porque são aquelas pessoas com muita energia. E assim como a Carol trouxe inicialmente, o Eneagrama, ele traz, sobretudo, o equilíbrio. Então, se eu tenho na empresa, no meu grupo, alguém que tem a energia do ativo, aquela pessoa tem um foco no fazer, na ação. Mas eu também tenho que olhar para outros centros de inteligência, como é o centro emocional, que são as pessoas do coração, da emoção, das conexões, são as pessoas que desenvolvem muito o lado afetivo, e é muito importante que a gente possa olhar para esses centros de inteligência, para essa diversidade que é o ser humano. E também nós temos um outro olhar para o centro mental, que são as pessoas do lógico, as pessoas analíticas. Aqui nós temos perfis de pessoas mais estratégicas. Então, você imagine que numa empresa eu vou ter pessoas com a dominância do centro ativo, do centro emocional e do centro mental. E como a Carol falou, eles precisam trabalhar em equilíbrio, né? O ser humano ele vai precisar atuar em esses 3 centros de inteligência, né? Mas
Como eu tenho um centro dominante, então eu vou ter um padrão comportamental do ativo, ou um padrão comportamental do emocional, ou um padrão comportamental dos mentais. E fazer o uso, como você usou, equilibrado, fazer um tour pelos diversos centros Essa é a a grande palavra. pegada, a grande jogada. Agora, Carol, por exemplo, a galera que nasceu no centro de inteligência físico, tem o lado favorável e o lado também desfavorável. Você pode compartilhar com a gente? Porque às vezes você pensa, eu sou do fazer, eu sou do executar, que maravilha, vou ser perfeito, vou me encaixar, minha empresa, minha equipe vai se desenvolver de forma incrível. Mas eu lembro do curso que a gente estudou a parte positiva de ser daquele perfil, mas também a parte que não é tão positiva assim, que a gente precisa melhorar. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente do Centro de Inteligência Físico? Tudo na vida nós vamos ter duas faces, né? Então, essa questão de predominar um grupo de ações nos faz ser bons naquilo. E nós, naturalmente, quando a gente tem competências em umas áreas, nos falta competência em outras, né? E as competências, a gente vai, isso fica bem claro, né? Quando a gente observa, e essa é aqui uma dica que eu trago para as lideranças e para as pessoas, que é terem a habilidade de observar o outro. Precisamos olhar mais para as pessoas. E quando a gente olha, a gente, cara, percebe que aquela pessoa privilegiada, né? Então, as competências dos ativos, vocês não falaram, é realizar, é entregar, é fazer. Aqui a gente vai encontrar um grupo de pessoas dinâmica, ágil, pioneira, sabe, que começa a fazer as coisas, organizada. Gosto sempre de falar, porque muitas pessoas querem falar, Carol, as pessoas mais ativas são organizadas? Sim, nós temos uma organização prática. Então, são mais organizadas, determinadas, têm uma energia alta. E a gente percebe, quando a gente se relaciona com essa pessoa, qual é o que elas agregam para a vida. Elas agregam iniciar e finalizar, elas agregam fazer as coisas acontecerem, elas entregam resultados. Porque eles simplesmente fazem. O fazer ele é prioritário, porque se a gente quiser que algo aconteça. Agora, junto disso, vem alguns desafios comportamentais, sim. Normalmente, desafios que estão ligados ao uso exagerado dessa competência. Imagina só. Pensem, vocês estão em casa aí, uma pessoa bem direta, que é uma característica das pessoas mais ativas. Elas são diretas, não ficam contextualizando, não. São bem diretas, vão direto ao ponto, inclusive. Agora, imaginem o uso exagerado dessa competência de ser direto. Vai virar grosseria, virar um ser direto demais com as pessoas. Eu posso não respeitar o time delas, eu posso não introduzir o tema antes de falar dos desafios. E aí isso se torna um desafio comportamental pertinente para pessoas mais ativas. Observem uma pessoa que é muito pioneira, que, ou seja, começa a fazer as coisas mesmo antes de ter um plano estruturado. Isso é bom, porque desgrava, a ação já começa a assistir. Porém, isso pode trazer o excesso exagerado desse pioneirismo, pode trazer imprudência, porque não se tem claro quais são os riscos que você corre fazendo aquela determinada ação. Então, observem, eu trouxe duas características aqui, mas observem que toda a competência que você aí em casa tem, e que você usa ela no exagero, você corre o perigo de descambar para o desequilíbrio e que aquela coisa boa vire uma coisa ruim, sabe? Os ativos são, assim, bastante fazedores e eles gostam das coisas feitas na hora. E é bom a gente ter esse senso de tem que fazer, faz agora. Só que o uso exagerado de tudo que tem que fazer agora vira imediatismo, que é um outro desafio comportamental dos ativos. Então, tá vendo? Para cada competência que a gente traz, atrelado a isso, nós vamos trazer um desafio comportamental. Lembra, quando a gente fala de comportamento, a busca por equilíbrio é o nosso grande desafio. E a gente vai encontrar isso nos 3 centros, viu, Augusto? Sim, sensacional, mas considero importante você, se você já se identificou aí de casa, nossa,
parece que eu sou desse centro aí, esse centro físico, que eu quero logo agir, aquela coisa toda. Mas calma, que nós temos ainda que falar mais um pouquinho sobre mais o centro de inteligência, o mental e o emocional. Mas ainda sobre o centro de inteligência físico, Lúcia, qual o impacto, por exemplo, de quem atua na área de vendas, ser desse centro de inteligência físico, da ação? Carol já trouxe muito bem que são as pessoas práticas, né? Tem essa energia do fazer. Agora, você imagine um gerenciamento de um líder com um centro ativo, vai querer resultados imediatos, né? Então, porque tem a energia do fazer. E como que essa equipe vai receber toda essa energia? Então, é buscar o equilíbrio, né? Ele entendendo dele, porque, sobretudo, a gente entender de nós vai fazer com que a gente conduza o outro de uma maneira harmoniosa. E essa é a grande contribuição do Eneagrama nas empresas, nas organizações. Essa parte aí do autoconhecimento foi algo que chamou muito assim, a minha atenção, porque o fato de você se conhecer e ter também a oportunidade, não vou dizer que você já sai dali querendo saber de todo mundo, mas tendo a facilidade de entender a qual centro de inteligência a pessoa que você está conversando pertence, gente, isso é sensacional. Se autoconhecer e também conhecer um pouco sobre o outro. Agora, vamos falar do Centro de Inteligência Mental, que é o meu, inclusive. Será que é o seu aí também? Vamos descobrir, Lúcia? Vamos sim, dos mentais, né? Aqui nós temos as pessoas que têm a emoção do medo, mas não é aquele medo, o medo de morrer, o medo de um assalto, não, é o medo de precaução, vai estar sempre voltado para algo que pode dar errado. Então, as pessoas desse perfil, elas têm muito essa precaução, tá? São mais criteriosas, algumas até procrastinam, porque vão estar tão voltadas para o planejamento que muitas vezes não entrarão em ação. Mas aqui eu tenho o estrategista, tenho pessoas que dentro da empresa trazem competências fundamentais para o avanço dos processos. Agora, Carol, e como a gente pode... vamos pensar num líder, Lúcia já deu apontou vários comportamentos, mas vamos pensar numa empresa. Até para a gente fazer essa diferença. A empresa que ela tem o líder, que ele é do centro de inteligência ativo, e a que tem o líder, onde ele é do centro de inteligência mental. Você poderia compartilhar com a gente a diferença e o impacto no desenvolvimento dessa empresa com cada um desses tipos de líderes? Com certeza, Augusto. E a gente vê aqui uma diferença bem acentuada na condução e no comando desse negócio. Como a Lúcia bem disse, os mentais, eles têm em sua base o planejamento, a estratégia, a análise de risco. Nós estamos falando aqui de pessoas ponderadas, mais sistemáticas, que precisam de uma rota definida para poder gerenciar. Na contrapartida, quando a gente tem o exagero de tudo isso que eu falei agora, por exemplo, um líder que se detém muito no planejamento, ele pode perder o time do fechamento do negócio, da entrega de uma determinada solução para o mercado. Então, eles podem se tornar lentos. Nesse sentido, também líderes que gostam de coisas mais sistematizadas, eles podem se tornar excessivamente burocráticos. E aí a gente vai vendo a contrapartida desafiante de cada perfil. E aí, quando eu pego duas organizações, uma conduzida por um líder mais mental, nós vamos encontrar uma segurança em termos de futuro, mais estruturada, porque esse líder, ele descreve com mais clareza quais são os próximos passos, ele vai trazer uma orientação mais organizada, no sentido de detalhamento escrito, planejado, previsto, com um pouco mais de cuidado. Então, os líderes mentais, eles têm essas competências. Os líderes ativos, eles vão ser mais arrojados e eles vão privilegiar o fazer, em detrimento, talvez,
da questão do registro, né? Eu digo que os ativos, feito é melhor que perfeito, primeiro, para os ativos. Segundo, feito é melhor que registrado. Então, a gente ouve essa fala, sabe? Inclusive com uma certa baixa valorização daqueles profissionais que estão no comando dele, que registram e que organizam e que detalham, sabe? Os mais ativos, eles não gostam de muito detalhe, eles querem ir já para o final do processo. Então, observe que nas duas lideranças nós temos grandes potenciais, mas nessas duas lideranças nós temos também grandes riscos. Daí é quando a gente alerta a importância da complementaridade. E olha que nós nem falamos ainda dos emocionais, que trazem outro conjunto de habilidades para essa festa, que é essa grande festa da vida, né? Então, quando a gente está falando, Augusta, de empresas lideradas por ativos ou empresa liderada por mentais, nós temos que considerar o fator complementaridade. E é aqui o grande ponto que eu chamo a atenção da liderança. Ser complementar é melhor do que ser ativo, do que ser mental ou do que ser predominantemente emocional. O líder, ele entende já, né, que o meu conjunto de competências sozinho não consegue conduzir aquela empresa ao seu maior potencial. Então, essa é uma principal alerta para a liderança. É um boom de ferramentas que a gente tem acesso que primeiro impacta na nossa vida pessoal, no nosso autoconhecimento. E aí a gente se pega usando essas habilidades para desenvolver a pessoa que está ali com a gente, desenvolver alguém que você, um parceiro, enfim, nos relacionamentos, e na empresa, então, nem se fala. E sensacional, Carol, que quando você... É o famoso fazer um tour pelos centros de inteligência, que olhando assim de fora parece, é fácil, mas é um desafio. Mas é um desafio gostoso, gente, muito prazeroso. Eu confesso que, inclusive, depois que eu fiz o Enneagrama, Carol, as pessoas quando vêm conversar comigo, por acaso... são aquelas que têm as habilidades, assim, aconteceu de estarem aparecendo no meu caminho as pessoas que têm as habilidades que eu preciso desenvolver, que por eu ser do centro de inteligência mental, ter determinados comportamentos e saber quais são as minhas dificuldades. E aí eu conversando com uma pessoa, eu já falo, gente, essa daqui tem um comportamento tal que eu preciso desenvolver em mim, já preciso me conectar com ela. Isso é sensacional, né, Lúcia? Isso. E é um desvendar, né, do ser humano. E quanto que a gente vê em cada competência, em cada centro de inteligência, a gente vê a grandeza do ser humano, quanto que o ser humano pode entregar e o que a gente... a Carol com muito mais vivência em salas, o quanto que a gente vê que as pessoas não entendem delas, as pessoas não se conhecem. Então, como você já trouxe até em outros vídeos, quando você se deparou com você, a pessoa que Augusta foi até impactante. Então, o Enneagrama traz isso, traz muita clareza de como a gente age, por que a gente age. E é por isso que é essa ferramenta, como a Carol bem diz, gigante. É isso aí. Então, como você pode acompanhar, você que está nos acompanhando até agora, privilegiado em você. Continue até o final. Entendemos que a galera do Centro de Inteligência Físico, eles vão logo para a ação, para o fazer. As do Centro de Inteligência Mental, eles levam mais para a mente, fazem toda aquela organização. Agora, minha gente, Lúcia, conta agora. Para onde levam inicialmente as informações as pessoas do Centro de Inteligência Emocional? O emocionais. O emocional, eles são os perfis da energia, é o afeto, é do coração, sabe? É das conexões. Você chega num ambiente e é recebido por um emocional, você já vai dizer, fui recebida por uma pessoa fofinha, porque elas estão muito voltadas para o outro, né? Se doam muito. E são pessoas que numa organização vão trazer muita empatia, vão fazer construções muito sólidas, vão trazer muitas relações fortalecidas no afeto, trazem até um ambiente familiar
para as empresas. E isso é muito positivo, porque a gente passa mais tempo na empresa do que, às vezes, na nossa própria casa, né, Augusta? Sim, sim. Eu lembro que quando a gente chegou na parte do centro de inteligência emocional, uma pessoa que é de outro centro de inteligência, ela falou assim: ué, mas a pessoa do centro de inteligência emocional vai falir a empresa. Carol, não é bem assim, não é? Não é nunca, a pessoa está totalmente enganada. Nós temos líderes emocionais altamente performáticos, inclusive tem um dos emocionais que é o que é mais estrategista. Isso é um paradigma. Foi bom você ter trazido isso, Augusta, porque muitas pessoas Sim. olham e dizem assim, fulano é muito emocional, e isso de forma pejorativa. E é importante dizer que todos nós somos muito emocionais, porque somos regidos por uma emoção, que pode estar mais ligada ao centro ativo ou ao centro mental, ou mesmo ao emocional. Então é um paradigma julgar porque a pessoa tem uma conotação mais emocional, ela não traz resultado. E é aqui, ó, gente, nós fizemos uma pesquisa randomizada, inclusive, e colocamos pessoas do centro emocional e pessoas do centro mental, liderando duas equipes com as mesmas competências, o mesmo número de pessoas e com os mesmos objetivos. E ao final de um determinado período, nós medimos o resultado. Sabe qual foi a equipe que mais deu resultado? Vocês conseguem imaginar? Se você disser que foi emocional, eu vou duvidar. Pois é, Augusta, foi a equipe liderada pelo emocional. Olha, e aí nós fomos investigar o porquê. Porque os emocionais têm uma alta habilidade de transferir para o seu corpo, o seu jeito de agir, o que ele realmente está pensando. Então, as pessoas emocionais, elas são mais transparentes. Elas conseguem usar todo o corpo, a voz, a fala para uma comunicação mais assertiva. E aí, o que às vezes os mentais têm uma certa dificuldade. Às vezes os mentais estão falando algo, mas o seu corpo não expressa aquilo que ele está falando. O que não acontece com os emocionais. E quando a gente foi entrevistar as pessoas lideradas pelos emocionais, eles disseram, olha, a gente confiava no que ele estava falando. Porque às vezes ele estava super animado, a gente sabia que as coisas estavam bem. Às vezes ele estava brigando, reclamando, e a gente sabia que as coisas não estavam bem. Então, essa congruência de como ele se expressa e que ele está falando gera confiança e a equipe fica mais aderente ao comando desse líder. Então, observem, os emocionais, eles são mais empáticos, eles são mais sensíveis, eles são mais motivadores, eles conhecem, destinam tempo para conhecer as pessoas, dão valor às relações. Tudo isso são competências gigantes em qualquer líder. Agora, quando eles usam em exagero essas competências, aí eles ficam um pouco mais invasivos, eles ficam mais levando as coisas para o pessoal. E essas coisas assim mais... e esses desafios comportamentais também não geram resultados, também são desafios iguais a desafios a pessoas de outros centros de inteligência. Então, observem, novamente, não importa a que centro de inteligência eu tenha uma predominância, não importa. O que importa é que eu use em equilíbrio as minhas competências e, segundo, e que eu tenha a maturidade de entender que unir as competências minhas a de outros colegas que veem a vida de outra forma e que se comportam de outra forma é o que de fato constrói resultado nas relações, nas empresas, na liderança, na educação dos filhos. Ou seja, sempre um casal ele precisa ser complementar para jogar junto na educação do filho. Sempre as lideranças, elas precisam ser complementares para construir juntos os resultados de uma organização. Sozinho, gente, é muito difícil construir resultados, sobretudo nos dias de hoje, quando a gente tem uma baita diversidade que trabalha conosco.
Nós temos pessoas que valorizam as relações. Nós temos pessoas que valorizam o planejamento, a prudência, a orientação, a estratégia. Nós temos pessoas que valorizam as ações. Então, que líder tenho que ser eu? Aquele que age do meu jeito e achando que esse é o único jeito importante, ou aquele que percebe como são os meus liderados e atua na minha liderança a partir de quem eu lidero? Gente, muito mais importante do que como eu ajo como líder é quem eu lidero, como eu ajo à frente dessas pessoas que têm skills diferentes e que eu, como líder, preciso mobilizá-las a fazer entregas boas. Esse é o grande paradigma de liderança que as pessoas enfrentam. Sim, inclusive o Eneagrama, para a galera que atua na área de RH, Lúcia, identificar qual perfil aquela pessoa pertence para colocá-la, para realmente ver se de fato aquele perfil comportamental dela vai se encaixar na atividade que ela vai desenvolver. Qual o impacto disso numa empresa, não é mesmo? Augusta, e aí agora eu me recordo de uma pessoa que uma vez, Carol, me perguntou assim, Eneagrama é aquela ferramenta que os RHs se utilizam muito, né, para colocar as pessoas certas nos lugares certos, né? E aí eu fiquei surpresa, mas ela falou assim, olha, foi assim que foi me apresentado, foi assim que essa pessoa é eneagramada. E você veja, né? O que a Carol trouxe? Trouxe que as competências são complementares, né? E que o eneagrama não coloca pessoas em caixinhas. Essa serve mental, vai servir para uma área financeira. Essa aqui emocional vai servir para a área de estar mais com pessoas. Não, porque nós temos 3 centros de inteligência e nós podemos e devemos, né, desenvolvê-los, os 3. E o Eneagrama traz isso. Nos nossos processos, a gente entende que um emocional que tem um centro mental reprimido, ele é convidado a olhar para aquele centro, de maneira que vai sair da zona de conforto, mas a gente conduz os líderes, a gente conduz os nossos assistidos através do processo e através de mentorias para olhar para esse centro reprimido, uma vez que todos nós temos um dominante, um de apoio, um que quando as estratégias daquele não deu certo, eu vou para esse, né? E aquele que eu deixo esquecido por conta desse processo genético. E aí é onde a gente repara, eu não sei se essa é a palavra, Carol, esses equívocos. Não, porque se eu sou emocional, eu posso atuar em qualquer área da empresa. Eu tenho melhores competências nas áreas emocionais. Contudo, eu preciso ser conduzido pela minha liderança e pelo autoconhecimento a desenvolver os 3 centros de inteligência, para que eu tenha habilidades nessa tríade. Sim. Inclusive, agora já puxando para a parte, a gente focou bastante na parte empresarial, então eu tenho certeza que você já compreende, você que nos acompanha, que é líder, enfim. E não somente em empresa, mas em todo lugar a gente tem um momento de estar liderando. Então, se você que está nos acompanhando até agora já sentiu o impacto profissional, empresarial do Eneagrama nos relacionamentos das empresas. Agora, o que me chamou também a atenção foi essa sintonia nos relacionamentos, que muitas vezes você quer buscar uma pessoa igualzinha a você. Fulano não é romântico. Eu, por exemplo, sou a prova viva disso. Entrei no Eneagrama, no curso, falando, olha, eu não sei, eu preciso ver que meu casamento tá coisado, alguma coisa não tá batendo, e eu preciso entender se eu realmente quero continuar casada. Olha, você tá sabendo aqui uma coisa que é pessoal, tô expondo aqui, para poder a gente, de fato, ver que é real. E foi justamente isso que eu disse. Eu lembro que a Carol perguntou, né, o que vocês vieram buscar aqui e tal. Eu falei, olha, eu quero entender o meu casamento, porque eu me encontro achando com a evolução nas demais áreas, mas quero me entender como esposa. Que eu confesso que eu passei vários períodos da minha vida achando, não, eu vou ter que mudar meu marido, porque ele é muito diferente de mim. E qual o impacto desse ser diferente, Carol? De ser justamente diferente, um ser diferente do outro no relacionamento. É bom, né?
Imagina se a gente vai para a festa, Augusta, e todo mundo leva só vinho. Vai ser uma festa que só vai ter vinho, não vai ter mais nada. Então, as diferenças nas relações trazem sabores diferentes para as relações. Isso a gente no dia a dia deve valorizar, né? Porque é com o diferente que a gente aprende. O outro, quando o nosso parceiro tem uma visão diferente do mundo, que privilégio a gente pode ter por conversar, sentar, entender o que é de bom e que a gente pode trazer para a relação, entender o que eu trago de bom também para a relação e complementar as nossas visões de mundo para que o nosso caminho seja um caminho mais de aprendizado, né? Porque a gente não aprende com o que a gente já conhece, a gente só aprende com o que é diferente, com aquilo que nos instiga, com aquilo que nos desafia. E dentro da relação conjugal, isso acontece muito. Eu digo que muitas pessoas que não vivem mais juntas, se elas tivessem conhecido o Eneagrama, estariam juntas, se amando, porque a gente, quando escolhe alguém para casar, a gente escolhe alguém para viver uma vida em comum, é porque a gente viu valor naquela pessoa. E por que o tempo passa e eu paro de ver valor? Por que o tempo passa e eu paro de ver valor? A intimidade, ela traz um pouco disso, né? E aí a gente coloca o nosso olhar para aquilo que o nosso companheiro ou companheira não tem de bom. E aí eu vou te falar uma coisa para vocês, trazendo novamente a questão da liderança. Vocês, quando me ouvirem falar de liderança, não pensem que eu estou falando de trabalho, tá, gente? Eu estou falando de liderança. Você lidera o seu casamento em determinados aspectos e é liderado pelo seu companheiro em outros aspectos. Então, liderança é vida, não é trabalho somente, tá? Então, você quando escolheu o teu companheiro, você escolheu porque entendeu que ele era melhor do que qualquer outra pessoa com que você tinha se relacionado. E você quis dividir uma história com essa pessoa. E algum tempo depois você diz, não, isso não é mais o que eu quero. Mas é porque a gente deixa de olhar para aquilo que o outro tem de bom e passa a olhar para aquilo que o outro não tem de bom. E aqui é o nosso grande engano. Por quê? Não tem como liderar aquilo que eu não admiro. E quando você passa a olhar somente para as características negativas das pessoas, você para de admirar. E é difícil caminhar com quem a gente não admira. O Eneagrama, ele nos permite olhar para as competências das pessoas e para os desafios, sabendo de onde vem esse desafio, e o que traz para a gente uma generosidade grande. Todo desafio tem por trás uma criança sofrida. Então, quando o teu marido, o teu liderado, o teu filho, ele se comporta de forma inadequada à tua ótica, essa inadequação foi construída lá atrás com uma dor. Se você consegue olhar para isso da forma adulta, porque hoje nós somos adultos, mas um dia, quando a gente construiu a nossa percepção da vida, nós não éramos adultos. Não tínhamos repertório. E hoje a gente tem um repertório para poder avaliar melhor o comportamento de todos, inclusive os nossos. Os comportamentos inadequados, eles, como eu falei, eles têm uma origem lá na percepção que a gente teve lá na infância. E aí hoje, muitas vezes, eu me comporto como a criança que não tinha repertório, já tendo repertório. Então percebam, gente, entender essas nuances de teu comportamento vai fazer com que você se liberte de algumas coisas que você já não precisa mais. Então o autoconhecimento, o Eneagrama, ele te convida a olhar para você e a se libertar de padrões de comportamentos inadequados que você já não precisa mais ter. Só que ele faz isso de uma forma muito generosa, porque atrelado a isso ele traz todas as competências que você tem e o teu entorno também pode te ajudar, tá? Então é bem assim. Porque, Lúcia, achei importante a gente lembrar da questão dos instintos, né? Porque assim como nós nascemos em um centro de inteligência, geneticamente já nascemos, né? Pertencemos a um centro de inteligência, nós também pertencemos a um centro de energia, não é mesmo? E aí eu gostaria que você citasse esses centros e Carol pudesse explicar um pouquinho mais sobre eles pra gente. Dos 3 instintos. 3 instintos. Ah, tá.
instinto, ele não vai ter muita racionalidade, né? A gente costuma dizer que o instinto, como o nome já diz, né? Ele não obedece muito à razão, assim diria, né? Mas todos nós temos também, assim como 3 centros de inteligência, nós temos 3 instintos. E um vai nos dominar, um vai nos apoiar e um nós vamos reprimir. E nesse reprimido é onde moram meus maiores desafios. E que muitas vezes, assim como o centro de inteligência é reprimido, o Eneagrama traz com muita clareza, né, a maneira que nós pensamos, sentimos e agimos a partir dos centros de inteligência e a partir desses instintos. Carol, então fala um pouco mais pra gente sobre em relação à energia que aquele centro pertence, fala um pouco mais com a gente, Carol, sobre isso. É bacana ouvir isso, porque a gente hoje está fazendo um overview, né, bem preliminar sobre a questão de comportamento, né? E o Eneagrama fala de personalidade, né? O Eneagrama fala de personalidade. Um dos pilares da personalidade são os centros de inteligência. Outro pilar é a energia instintiva. Nós temos 3 grandes demandas instintivas: sobrevivência, amor e pertença. Quando a gente está falando de instinto, né, nós estamos falando dessas 3 grandes energias, que são energias naturais e básicas, necessidades básicas do ser humano. E quando a gente fala de Eneagrama, a gente também entra nessa questão instintiva. Como a Lúcia bem falou, o instinto é uma força vital anterior à formação da personalidade. Então, muitas vezes, nós estamos agindo a partir dessa força vital, sem antes mesmo ter passado pela construção da personalidade. Mas esse é um assunto tão profundo que a gente precisava se debruçar sobre ele, mesmo para poder não deixar a pessoa que nos assiste mais confusa. Então, o que é que eu te digo? Busque se conhecer para que você possa extrair de você mesmo os melhores resultados que você busca construir. Eu costumo dizer que muitas vezes, gente, nós estamos perdendo para nós mesmos. Por quê? Porque não estamos usando todo o ferramental comportamental que está à nossa disposição, que a gente pode acessar, desenvolver e usar esse ferramental a favor dos nossos objetivos. Primeiro, você está aí em casa, tem claro quais são os teus objetivos na vida pessoal, profissional e nos relacionamentos? Você tem claro os objetivos que você está perseguindo? Segundo, você está usando todas as competências que você tem a favor da construção desse caminho, na busca desse objetivo que você quer? Terceiro, você tem consciência do que está te afastando desse objetivo? Se você olhar para essas 3 coisas, clareza do objetivo, competências que você tem para chegar lá, e o que é que em você te afasta desse objetivo, cara, você já está com muito do teu caminho de felicidade constituído. E esse é o convite que nós fazemos todos os dias para as pessoas que estão nas nossas turmas, que assistem às nossas lives, que vão nas nossas redes sociais. Então, vamos colocar aqui as redes sociais da Sucesso no Comportamento para que você possa acompanhar. Nós temos muito conteúdo gratuito no Instagram. Então, vai lá e assiste. Nós temos muitas lives com pessoas falando dos temas de comportamento. Pois é, eu aproveito para contar aqui uma novidade para você que está nos acompanhando. O Portal Cyber, eu, Augusta Barbosa, nós somos sócios da Sucesso no Comportamento aqui no Rio de Janeiro. Participei, inclusive, e para me unir a essa grande empresa, eu primeiro participei da primeira turma que aconteceu aqui no Rio de Janeiro há mais ou menos um mês, não é mesmo? Um mês. E foi incrível, me impactou e por isso eu estou trazendo, compartilhando aqui com vocês, trazendo essas profissionais que eu tenho uma admiração enorme. Outra coisa interessante é que quando a gente fala em investir em tempo principalmente, que tem um investimento financeiro e investimento de tempo, em autoconhecimento, a gente às vezes
deixa para trás, porque muitas vezes colocamos como prioridade investir em conhecimento técnico, conhecimento acadêmico, curso disso, daquilo, outro, e eu sou a prova viva de que esse monte de conhecimento não daria em nada, ou se fosse dar em alguma coisa demoraria muito, se você não se permitir de fato se conhecer, entender por que você é como é, porque você age como age, porque você pensa como você pensa, porque você sente como você sente. E eu falo isso com muita emoção, porque desde que eu participei da primeira turma, o Eneagrama já mudou totalmente minha forma de me relacionar, a forma como eu me relaciono com a minha família, com um colega de trabalho, em tudo. Temos mais comunicados, Lúcia, para deixar aí pra galera? E a Masterclass é totalmente prática. Você já sai fazendo, você já sai entendendo do seu centro de inteligência, quais são as competências daquele centro, quais são os pontos cegos e quando que no outro dia, ao desligar, eu já posso sair fazendo, já posso trazer mais equilíbrios para minhas relações, já posso trazer mais clareza de quais os pontos eu preciso melhorar, de como que eu posso me tornar uma pessoa mais estratégica, como eu posso me conectar melhor com as pessoas, como eu posso partir para a ação. E se você nos acompanhou até o final, não esqueça de deixar os seus comentários aqui. Nós vamos responder e vamos nos conectar ainda mais. Tenho certeza que você também, que se permitiu ouvir de forma atenta, prestando realmente atenção, não somente deixar ali ouvindo e fazendo outras coisas, mas se você ouviu, prestou atenção, se dedicou a esse momento aqui, você com certeza já ficou com uma pulguinha atrás da orelha. E receba isso como um chamado à transformação. Agradecemos a presença da Lúcia, a presença da Carol, que de São Paulo, Lúcia também, que da Zona Sul veio aqui para Barra da Tijuca, se deslocou para compartilhar um pouco do Eneagrama, um pouco dessa transformação aqui com os nossos ouvintes. E agradecemos a você por nos prestigiar, pois quem sai ganhando é você no final da história, tá? Porque o Portal Cyber só traz conteúdos extraordinários que vão edificar aí a sua vida. Então, até a próxima edição do Cybercast.